nos orientando diante de impasses curiosos, difíceis, mas com a sua experiência tem tido avanço nas lutas jurídicas. Convido o Dr. Eider Marcos, presidente do FECAM, Federação do Brasil, União de todos os Estados. Presidente, seja bem-vindo. Agradeço a oportunidade de viajar tão longe para completar essa pequena palestra, mas simbólica, com tamanha importância. Me convido, a fazer parte da mesa como presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito do Estado de Sergipe, onde tem um compromisso. O que a emenda constitucional 82 faz? Ela alça o agente de trânsito à categoria da segurança pública. Então, dentro daquele rol das polícias, da guarda municipal, nós também temos hoje o agente de trânsito. Então, o agente de trânsito incluído no artigo 144 da Constituição, ele vai ter algumas implicações. Óbvio. Vocês, na realidade, a profissão de vocês, ela passa a receber constitucionalmente a dignidade que já existe na profissão. Então, a Constituição ela só está reconhecendo algo que vocês já fazem. Teoricamente, não há uma grande inovação no dia a dia de vocês, ao menos inicialmente. O que a gente tem é um reconhecimento de uma situação jurídica que já existe. Vocês já fazem hoje segurança pública. Então a segurança pública já é uma tarefa desenvolvida pelos agentes de trânsito, mas não reconhecida. E a partir desse reconhecimento é que se vai buscar, óbvio, vai se desenvolver novas perspectivas para vocês, como as guardas municipais já o vêm fazendo. Então a gente vê hoje, em muitos municípios, a guarda municipal alguns passos à frente dos agentes de trânsito em relação a direitos, em relação à garantia, em relação à jornada de trabalho, carga horária e remuneração. Ela já estava prevista como força de segurança. Então não há hoje como responder, a partir de amanhã a gente vai poder usar arma. Não é assim que se faz. Então tudo vai passar pelas mudanças legislativas que estão por vir agora. Então nós temos aqui um marco inicial, que é o reconhecimento enquanto força de segurança pública. Agora é o momento de cada um dos senhores buscarem esse novo reconhecimento. E isso só se faz através de lei. Então a gente tem Constituição, lei e atos administrativos. Os atos, que são os decretos, as portarias e daí por diante, eles têm que ter respaldo na lei. E a lei tem que ter respaldo na Constituição. Então a gente já começou alterando a Constituição, perfeito, excelente, foi um grande passo. Agora, a lei vai ter que estar de acordo com a Constituição para que isso possa ser aplicado na prática. Então, o que a gente veio tratar aqui é a demonstração de um plano provável de modificação de carreira em curto e médio prazo. Hoje, dificilmente vai se implantar alguma modificação mês que vem, no próximo mês. Qual é o momento agora? É o momento de se abrir a negociação. E por isso a função do sindicato é tão importante. Porque o sindicato ele canaliza o discurso, ele canaliza a conversa para que o gestor ele saiba com quem conversar. Porque o gestor não vai atender a todos, não tem como. Então o que a gente faz aqui hoje é muito difícil que o gestor consiga fazer. Então o gestor ele vai receber o sindicato enquanto representante da categoria e o sindicato vai levar as propostas já discutidas em assembleia, as questões que os próprios dirigentes do sindicato já sabem que existem, e a partir daí vai-se poder o poder público redigir uma proposta de alteração à lei, porque essa proposta tem que partir do executivo, ela é votada pelo legislativo, mas ela parte do gestor, porque a gente está falando de carreira de servidor público. Então, em âmbito estadual, partiria do governador do estado, em âmbitos municipais, ela parte do prefeito. Então, onde é que vocês vão atuar daqui para frente? Nessa abertura de diálogo com os prefeitos, com as câmaras de vereadores, com as assembleias legislativas, o governador do estado, para que se redija uma lei. O que pode? Qual é o primeiro panorama que pode existir? Pode haver hoje no estado de Sergipe uma lei geral dos agentes de trânsito no estado.
Essa lei geral vai estabelecer carga horária, remuneração mínima, jornada de trabalho, esquemas de escalas e daí por diante. E cada um dos municípios poderão estabelecer regulamentos próprios, nunca retrocedendo em direitos, sempre aumentando. Então a gente tem hoje, por exemplo, o Plano de Carreira Nacional do Professor, que estabelece um piso nacional. Isso pode acontecer com o plano de carreiras estadual para os agentes de trânsito. Então pode-se regulamentar a carreira em âmbito nacional, o que é absolutamente preferível, mas se isso não vier a acontecer, pode-se regulamentar sim a carreira em âmbito estadual. E aí ficaria, de certa forma, politicamente mais fácil, para que vocês possam vir a conseguir aqueles pleitos regionalizados. Então imagina, eu tenho um pleito em Simão Dias, eu tenho um pleito em Camópolis, são situações peculiares, mas a causa é a mesma. Então se vocês se entenderem enquanto classe, que vocês enfrentam as mesmas dificuldades, com peculiaridades, porque eu tenho um problema com o gestor, um abuso de autoridade, um desvio de função, uma questão eventual de jornada, de escala de trabalho, todos os senhores vivem isso. E bem provavelmente continuarão vivendo até que se ajustem as questões administrativas. Então, muitas vezes, o que a gente tem hoje? A gente tem um administrador que ele acaba, por vezes, chegando à administração sem uma prévia formação. E aí ele estabelece alguns postos, algumas pessoas que também não são da área, e até o período de adaptação leva algum tempo. E aí isso aí acaba estourando onde? Acaba estourando em vocês. E isso infelizmente vem acontecendo. Mas eu acredito que na maioria das situações o diálogo ele pode resolver o problema. Agora, ele tem que ser um diálogo qualificado. O protesto é bom, a luta é boa. Agora não se luta por lutar, não se protesta por protestar. Vocês têm que ter um fundamento, tem que ter embasamento. Então vocês têm que partir de uma nova situação, que é a elevação da carreira. Então vocês têm hoje um cargo e uma carreira que são força de segurança pública, constitucionalmente estabelecido. Vocês têm um belo argumento. A partir daí vocês vão trilhar as estratégias para melhoria da carreira específica de cada um de vocês. Então agora a gente vai melhorar a carreira de Lagarto, a carreira de Itabaiana, a carreira de Camópolis, a carreira de Simão Dias e daí por diante. Então isso só se vai fazer a partir de uma luta individual, mas a partir principalmente de um movimento coletivo. Aquele velho lema que Che Guevara já trazia, que os poderosos eles podem matar uma, duas ou até 3 rosas, mas jamais poderão deter a primavera. E aí é outra discussão nossa. Temos nós interesses em portar arma de fogo? Não. Nós não queremos portar, precisamos. Alguns estados, alguns municípios precisam, porque o cara tem que chegar vivo em casa, só por causa disso. Se ele abordou um cara lá com sequestração, ele faz assim, opa, dá licença, afasta o defunto aí pro Rio Step aqui. Não pode fazer isso. Tira um pouquinho dessa, faça a maconha pra cá, não pode fazer isso. Deixa eu ver o triângulo aqui, tira um pouquinho dessa cocaína. Não podemos fazer isso, seria praticamente outro crime que a gente estaria cometendo. Nós somos servidores do Estado. Então, com essa preocupação, isso acontece todo dia? Nós sabemos que não. Isso acontece toda semana? Vai acontecer comigo? Não acontece. Comigo ele já aconteceu 3 vezes. Tive problema, delegacia, não vou nada. Mas existe possibilidade. Então, quando acontecer isso, a gente tem que estar treinado e capacitado para poder chegar vivo em casa. É essa a nossa preocupação. Mas aqui em Lagarto, o prefeito ou o governador de Sergipe diz que não. Lagarto não tem crime no trânsito, ninguém usa carro para assaltar banco. Lá não existe isso, então nós não vamos precisar. Aí vai ser uma luta da categoria. Mas o restante do Brasil pode restringir. Se a Alagoas está morrendo 3/2, a Alagoas vai precisar. Então, lá, por exemplo, o colega que morreu no final do ano passado aqui foi em Salvador, o último que morreu baleado com 9 tiros, a colega Josiane, não foi? Foi 9 tiros lá em Salvador, não, em Deus, foi em Deus. Então, fazendo na beira da praia, lavando o auto de infração,
9 tiros, a queima-roupa nas costas. Então, se tivesse pelo menos um colega perto ali, no segundo tiro que ela fosse levar, o bandido estava no chão já, porque o outro colega teria revidado, teria feito alguma coisa. Pelo menos viva, ela ia estar avaliada, ia ir para o hospital, quase morrendo, talvez até chegasse a falecer. Mas o objetivo nosso é chegar vivo em casa. Sobre a questão da periculosidade, hoje é um impasse em todos os municípios, inclusive a gente protocolou todos um programa de solicitações de cada categoria baseado na realidade. E tenho certeza, todos vão pegar da periculosidade, vão continuar uma regulamentação do seu município. Existe uma PL, até passei para a líder, a gente está possivelmente discutindo com o deputado da comissão, onde vai incluir periculosidade para o agente de trânsito na CFT. Então, se daqui para lá, supor que não venhamos ter sucesso nos nossos pedidos, anexando parecer jurista, advogados, anexando diversos fatos, relatórios, crimes, índice de criminalidade na cidade e entre outros fatores, se não vier para ganhar desta comissão, o diálogo é aguardar a regulamentação federal, que automaticamente ela vai cair e aí vai ser uma obrigatoriedade, né? Porque automaticamente também já vem se discutindo isso na Comissão de Cidadania e Trabalho, que discute qualquer alteração da CLT. Então, eu falei com ele que vai se inteirar do assunto. É uma PL que inclui o que hoje em trânsito tem o direito à periculosidade de 30%, até a porcentagem lá. Então, conveniência de cada gestor, conveniência de cada executivo, né, local, dá ou não. Todos se negam, até então, porque existe a regulamentação, cada estatuto tem e trata do assunto periculosidade e salubridade. Mas o agente de trânsito, por ser uma categoria nova, uma categoria recente, ela não foi prevista. Acredito que eles nem imaginariam que o trânsito seria municipalizado. Então, automaticamente não preveu que isso deveria ser necessário. Lagarto, na gestão passada, foi aprovado periculosidade para o eletricista, né? Então, veja que não é que não mereça, mas é desleal. O eletricista ganha, o agente de trânsito não ganha. Então, assim, não conseguiu se estender porque não fizemos parte da discussão. É como o doutor Degalson falou, foi discutido debaixo dos panos, foi discutido em datas que ninguém se atende. Então, é esse o trabalho do cidadão, é esse o trabalho do servidor público. Está dentro dos legislativos, acompanhando, discutindo e vendo como é que está dando as discussões. Então, agora, com essa emenda constitucional, nós nascemos. Daqui para frente, gente, será outra luta. Tivemos muita dificuldade, são 171 votos dos deputados federais para poder aprovar a emenda. Dos 300, a gente precisa ter 3/5 de voto. Isso não é simples, por isso que passam 10, 15 anos de emenda constitucional, porque se não há acordo da maioria dos deputados, não é votado, nem para o Senado não vai. Isso na Câmara, depois de passar pelas 3 comissões, inclusive pela Comissão Especial, da Câmara Federal, aprovou o primeiro turno em 3/5, há o segundo turno também, que os deputados podem pensar 2 vezes. Pô, peraí, aprovei isso aqui, mas não quero mais não. O Estado não vai precisar, o Estado está errado, voltar atrás. Então, é feito o primeiro turno e é feito o segundo turno, também com 3/5 da casa. Se menos de 3/5 aprovarem, a proposta é rejeitada, é arquivada e guardada. Não é aprovada, não vai para frente. Então, da mesma forma no Senado. Aprovou na Câmara, foi para o Senado ou vice-versa. Pode ser feito primeiro no Senado, depois na Câmara. Também 3/5 e também 2 turnos. Ou seja, para mudar constituir o Brasil, criar o Brasil, não é uma tarefa fácil, não foi uma tarefa fácil. Foi há 10 anos nós lutamos por isso no Distrito Federal e demoramos 7 anos para conseguir criar o órgão de trânsito no Distrito Federal na Constituição do DF. Poucos estados estão na Constituição do DF. O que acontece? Cada governador, cada prefeito joga o órgão de trânsito para onde quer. Agora você vai ser transporte, agora você vai ser cidadania, não, agora você vai ser operações. À medida do que ele acha, e não com uma organização nacional. E aí, eu queria também que o doutor explicasse isso, existe uma tendência, não uma obrigatoriedade, não uma necessidade, e não está imposto isso. Existe uma tendência de que os estados e municípios sigam o que está na Constituição, por questão de organização administrativa. Então, o que acontece? Como os órgãos de trânsito, a nossa entidade está no 144,
preferencialmente, para que a União, o Estado e o município trabalhem da mesma forma que a União, é preferível, é indicado que os prefeitos e os governadores coloquem a estrutura dos órgãos na segurança pública, porque assim vai ser trabalhado, assim vai ser melhor estruturado, com a carreira no lugar certo, trabalhando, fazendo as atividades na medida da necessidade. Então eu queria que o senhor esclarecesse isso para a gente, eu já estou terminando minha fala, se é isso mesmo. E aí, eu suponho, Léo, se vai ser aberto para fazer alguns questionamentos, o pessoal perguntar sobre o projeto, sobre o texto, não é isso? E aí, o que a gente está querendo fazer? Nós estamos coletando, ontem teve audiência semelhante a essa, no Detran de Pernambuco, então tivemos mais de 100 participantes, mais de